A paz do Senhor, irmãos. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. E nós estamos na lição de número 4 desse terceiro trimestre de 2023 e nesta lição nós vamos falar de quando a criatura vale mais do que o Criador. Tá? Esse é o nosso texto, é o nosso título, e esse título vai começar uma nova sequência na nossa lição. Se você prestou atenção, as lições 1, 2 e 3, elas vão tratar da formação do pensamento, do que é o espírito da Babilônia. Na primeira lição, nós falamos especificamente sobre o que é o espírito da Babilônia. Na lição de número 2, nós falamos também sobre essa ideia da deturpação da doutrina do pecado, quando aquilo que era pecado já não é mais, os termos bíblicos são mudados, o pecado não é pecado, é erro, então existe essa mudança. Na lição de número 3, nós falamos sobre o perigo do ensino progressista, ou seja, esta metodologia que tem sido criada e está sendo implantada nas escolas para fazer o quê? Para tirar as crianças da presença do Senhor, tirar o foco, né? E essa metodologia que está sendo aplicada dentro das escolas, da televisão. Então nós temos aí uma série de posicionamentos que estão sendo implantados dentro da nossa sociedade. E a partir de agora, da lição de número 4, nós vamos ver os efeitos práticos do espírito da Babilônia agindo no nosso tempo e no nosso meio, tá bom? Então, convido você a estar conosco, tá? E nessa lição, quando nós vamos falar sobre quando a criatura vale mais do que o Criador, a minha ideia é trazer coisas bem práticas, certo? A nossa lição é muito completa, então nós vamos trazer coisas práticas para você levar para a sua aula. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, se nós trouxermos conteúdos teológicos com um arcabouço muito pesado, nós não conseguimos colocar a ideia da lição. E é isso que o professor precisa fazer. Esses tempos atrás eu estava estudando e um professor estava falando que o professor, aquele que está na aula, ele é um facilitador. Por quê? O teu aluno, o meu aluno, ele já tem a lição na mão, certo? Eles têm a lição, eles têm acesso ao YouTube, igual, além da minha videoaula, nós temos N videoaulas por aí, com conteúdo excelente. Nós temos, alguns conhecidos, pastor Mário Luna, pastor Ciro Zibordi, pastor Aguinaldo Betti, tem alguns menos conhecidos, né? Tem o pastor Márcio Mainardes, tem EBD, Sim Senhor, que são pessoal bem, eles não são conhecidos, mas traz conteúdo bíblico, tá? Então os nossos alunos têm, eles têm acesso. Agora, qual a nossa função como professor? Facilitar o entendimento, tá? Então, pegue a tua aula, certo? Pegue a tua aula, junte com a minha, tá? Vá para a lição, vá para a Bíblia e ajude o seu aluno a compreender qual é essa ideia de quando a criatura vale mais do que o Criador, tá bom? Então vamos lá. Outra coisa, eu tenho aqui o PDF da lição, certo? Essa lição aqui são 11 páginas, certo? 11 páginas de muito texto bíblico, muitas referências bíblicas para o seu aluno. Se você tiver interesse, aqui embaixo nós temos um link, certo? Que leva para um grupo do WhatsApp. Esse grupo é exclusivamente para nós distribuirmos materiais de EBD, certo? Tanto o meu material quanto outros que eu vou captando durante a semana e vou colocando lá, para que você possa crescer dentro da sua lição.
E, se for possível, se você estiver gostando da aula e nós estivermos te ajudando, deixa a sua inscrição, se inscreva no canal e deixa o like aí. Então vamos lá. O nosso textuário diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram mais a criatura do que o Criador, que é bendito para sempre. Amém? Romanos, capítulo 1, versículo de número 25. A verdade prática diz assim: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e a vaidade humana. Então veja bem, um dos maiores enganos que Satanás colocou sobre o homem, sobre o ser humano, é a ideia, lá de Gênesis capítulo 3, versículo 4, que o homem pode ser como Deus. Olha só a expressão que a serpente usa: ser como Deus, ser semelhante ao Altíssimo, tá? Isso quer dizer que a serpente vai implantar no coração do homem e da mulher essa ideia que ele pode estar ao mesmo pé que Deus. Então ele não precisa reverenciar a Deus como Deus. Então é por isso que o Senhor entra com a sua ação de juízo ali no jardim. Porque se o homem comesse da fruta da árvore da vida, que estava lá no jardim também, ele viveria eternamente longe de Deus. E para que o plano salvífico de Deus, do resgate de Deus, pudesse acontecer, o Senhor expulsa o homem do jardim. Então veja bem, é muito importante nós compreendermos isso, que a idolatria, antropocentrismo, todas essas doutrinas que nós vamos falar nessa lição, tem como base esse texto, a ideia do homem ser como Deus. O nosso primeiro tópico diz assim: o desprezo à verdade. O primeiro subtópico diz impiedade e injustiça. Eu vou trazer aqui no PDF uma sequência grande de versículos, que se você quiser eu compartilho com você, e já na nossa lição, ele vai dar a definição tanto de impiedade quanto de injustiça. Impiedade, no grego, é a asebeia. Injustiça, no grego, é adiquia. Veja bem, qual é a ideia de injustiça, de impiedade, aqui no grego, da nossa lição e do Novo Testamento? A ideia de impiedade é você transgredir, ou seja, é você quebrar a lei, é um desrespeito declarado contra Deus e tudo aquilo que tem referência a Deus. Então, quando nós falamos de injustiça, quando nós falamos de impiedade, nós estamos falando de uma decisão, algo deliberado pelo homem, o homem planeja, o homem vai tomar essa decisão de viver como se não existisse Deus. Nós falamos muito a respeito do ateísmo, certo? Nós batemos a respeito do ateísmo. Mas o ateísmo, ele é uma ideologia, é uma ideia de que Deus não existe. Beleza, a pessoa tem essa ideia, ele declara que Deus não existe, é o posicionamento dele, mas o verdadeiro ateísmo está em viver com Deus como se Deus não existisse. Como assim, irmão Emerson? Explica aí. Simples. Muitas pessoas estão na igreja, nos púlpitos, nos corais, nos trabalhos da igreja, dentro da igreja tem uma aparência de piedade, mas na verdade eles são ímpios, certo? Eles não têm piedade. Por quê? Porque na sua vida cotidiana eles vivem como se Deus não existisse. A vida deles declara que Deus não existe. Dentro da igreja eles têm piedade. Fora da igreja eles são ímpios. Qual é a definição de impiedade que nós demos? Que é um flagrante desrespeito e rebelião contra Deus e a sua palavra, contra Deus
e tudo aquilo que ele representa. Então, muitas vezes, né, a impiedade não está só lá fora, mas ela é declarada aqui dentro. E injustiça, que do grego é adikia. A injustiça, ela tem um sentido bem prático, que é de estar totalmente contra Deus. Ou seja, é um sentido de fraude, de engano, de deturpação daquilo que Deus representa e aquilo que ele quer, como ele quer que nós vivamos. Se você for lá para o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no capítulo 16, versículos de 1 a 13, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar a parábola do mordomo iníquo. Nessa parábola, ela vai contar de um senhor que saiu e deixou, disse que levaria um tempo para voltar, deixou um mordomo sobre a sua casa, mas o que esse mordomo vai fazer? Ele começa a vender as coisas do seu senhor, certo? E começa a esbanjar. Quando o seu senhor ele está para voltar e ele não tem o dinheiro para pagar, ele não tem as mercadorias do seu senhor, ele vai aonde estão as pessoas que deviam e ele começa a fazer negociata, certo? Começa a fazer negociata, começa a agir de forma corrupta e ele compra, ele recebe 50 do credor e fala, ó, assina como 80. De outro ele recebe 60, ele diz, ó, assina como 100. Então, de uma forma fraudulenta. É isso que vai ensinar a parábola, que nós não podemos agir de forma fraudulenta. A injustiça, ela carrega no seu sentido exatamente essa ideia. E nós, como cristãos, como que nós precisamos viver? Nós somos do Senhor e nós precisamos andar como servos, de cabeça erguida. É bem interessante quando nós pensamos no livro de Jó, que o livro de Jó começa com uma declaração do Senhor dizendo, viste o meu servo Jó. Para quem o Senhor fala? Para o próprio adversário. E o que ele vai fazer? Ele vai se rebelar contra Jó da mesma forma que ele se rebela contra Deus. Então, a impiedade e a injustiça, ela não pode ter lugar na nossa vida. O subtópico 2 fala sobre a insensatez humana, tá? Veja bem, o Senhor, ele se revela, existe a revelação de Deus, que ela é gradual e progressiva, tá? Por que nós estamos trazendo esse texto? Por quê? Porque nós precisamos compreender que esta ideia de antropocentrismo, ou seja, o homem no centro, é um afastamento da revelação de Deus. Deus começa a se revelar quando? Lá no Éden, tá? Não existe nenhuma explicação bíblica para quem é Deus. Você pode procurar na Bíblia inteira, se você encontrar, parabéns, né? Eu não encontrei, outros homens muito mais estudados, capacitados que eu não encontraram, uma definição de quem é Deus, um texto que defina. Mas nós começamos de Gênesis até Apocalipse a ver a revelação de Deus, que ela é gradual e progressiva, tá? E nós temos basicamente 3 tipos de revelação dentro da palavra de Deus, que vão nos trazer quem é o Senhor. A revelação de Deus na criação, a revelação de Deus na consciência e a revelação de Deus em Jesus Cristo, que é o plano da salvação, tá? E por que o Senhor precisa se revelar? Por que é necessário que haja esta revelação? Porque o homem não tem capacidade de vasculhar, de entender quem é Deus. Então Deus, amorosamente, ele vai deixando-se conhecer, ele vai deixando-se ser prescrustado pelo homem, o homem vai vasculhando a palavra, vai compreendendo a revelação e ele entende quem é Deus.
Então, nesse ponto, você vai pegar e vai mostrar para os teus alunos a necessidade de ler a Bíblia e ter uma vida de compromisso com a palavra. Porque nesta vida de compromisso com a palavra, você vai conhecendo a Deus, ele vai se revelando a você. A revelação de Deus, como eu já falei, ela acontece em 3 tempos. Primeiro, na criação. Segundo, na consciência. E terceiro, no plano da salvação, que é Cristo Jesus. A revelação na criação, ele vai mostrar o Deus Criador, né? Ele se apresenta às pessoas, mas como o coração delas está endurecido, Romanos capítulo 1, versículos 18 a 20, né? Eles não conseguem reconhecer a Deus. Eles não reconhecem a Deus pelo aquilo que ele está revelando na natureza. Sol, lua, estrela, a sincronia da natureza, certo? A perfeição de Deus, colocando cada animal, cada ser no seu lugar próprio, para uma vida, né, para que ele viva, para que o ecossistema ele seja completo, haja a cadeia alimentar dos animais, haja crescimento, desenvolvimento. Então nós temos a ideia da revelação pela criação. Os céus declaram quem é o Senhor. A segundo tipo de revelação é a consciência. Romanos capítulo 2, versículos 12 a 15. O que é a consciência? A consciência é Deus falando na mente do homem. São os padrões morais de Deus que são aplicados ao ser humano. E o que vai acontecer? O ser humano, olhando para esses padrões, ele se rebela. Por quê? Porque a tendência da carne, a tendência do homem, é o afastamento de Deus, ela se afastar do propósito de Deus. E o que vai acontecer? Ele vai cauterizar a consciência. Deus se revela na criação, o homem não reconhece Deus na criação. Deus se revela na consciência. O homem vai cauterizando a consciência. Por fim, Deus se revela no plano da salvação. Deus se revela em Cristo Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e a revelação de uma nova vida no Novo Testamento. Então, Jesus Cristo, ele é o centro de todo o projeto de Deus. Então, mas o homem, na sua rebelião, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar ouvir a Pilatos, Mateus capítulo 27, que vai dizer assim, não, ele não ressuscitou, de madrugada vieram aqui os seus discípulos e roubaram o seu corpo. Os homens acreditam nisso, mas não acreditam na ressurreição. Por quê? Porque o seu coração está endurecido. E automaticamente, já que o homem não reconhece Deus na sua revelação, vai começar a acontecer o quê? Vai começar a acontecer o culto à criatura, que é o nosso subtópico 3. E o subtópico 3, eu marquei aqui um texto que é bem interessante nós pararmos e pensarmos ele. Abra a Bíblia com os seus alunos, leia o texto com ele, está lá no livro de Atos, capítulo de número 12, versículos 21 a 23. Esse texto vai dizer, vai contar de quando Herodes é morto. A Bíblia diz que um anjo do Senhor morre, e ele morre comido de bicho. Por quê? Porque ele não deu glórias a Deus. O que isso quer dizer? Herodes, né, esse Herodes que nós estamos falando, é o Herodes Agripa I, você sabe, Herodes é um título, certo, honorífico dos reis que cuidaram ali da região de Jerusalém. Né? Nós temos o primeiro Herodes, que é Herodes o Grande, que é o Herodes que manda matar as crianças, ali, logo ali nos primeiros capítulos de Mateus, de Lucas, entendeu? Então é esse Herodes, Herodes o Grande, que é o mesmo que construiu a Fortaleza Antônia, certo? Que foi um dos grandes reis da época. Depois nós vamos ter Herodes, né? Herodes o Grande, Herodes Agripa,
nós vamos ter Herodes Agripa I. Então existe uma sequência de Herodes ali, né? Porque nós vamos ver Herodes desde o nascimento de Jesus até o livro de Atos, certo? Então, na verdade, é um título honorífico, o título de Herodes, tá? E por que ele morreu? Ele morreu porque ele não glorificou a Deus. Ele fez um discurso, o povo aplaudiu, o povo achou que ele era o bambambam, e o Senhor não divide a sua glória. O culto à personalidade é algo muito comum dentro do mundo da época de Jesus. Veja bem, nós temos a Fortaleza Antônia, que é uma fortaleza que foi construída em homenagem à esposa de Herodes. Nós temos a cidade de Alexandria, nós temos a cidade de Filipo, que foi dada por um dos imperadores romanos. Então, muitas cidades, né, Antioquia da Síria, Antioquia da Pisídia, que foi fundada pelos descendentes de Antíoco, né, que foi um dos generais de Alexandre o Grande. Então, existe uma série de cidades que revelam a adoração à pessoa, à personalidade. Nós encontramos em Colosso, né, um dos primeiros centros de adoração ao imperador. Por quê, irmãos? Porque o ser humano, ele tem essa necessidade de buscar, certo? Adoração, de ser reconhecido, reverenciado. Ele tem essa necessidade de ser aplaudido. E esse culto à personalidade vai sendo formado por quê? Porque Deus não está mais no centro do coração da pessoa. Todas as vezes que você encontrar alguém adorando, certo, a imagens, adorando a pessoa, é porque Deus já foi retirado do coração dela e ficou apenas uma imagem, uma figura para ser adorado. O tópico de número 2, vai dizer assim, a revolução do pensamento humano. O que nós vamos trazer aqui? Nós vamos trazer 3 períodos da história, certo? 3 períodos da história e um que nós estamos vivendo. Nós vamos falar sobre o humanismo, nós vamos falar sobre o renascimento, iluminismo e pós-modernidade, tá? O humanismo, que é o que começa, tem todo esse estupim, certo? Da centralidade do homem, ele vai começar lá no meio do século XIV, 1300, mais ou menos, quando eles vão descobrindo o homem, certo? O homem, e o homem começa a ser colocado no centro da ciência, no centro do pensamento. O homem é o centro de todas as coisas. Até então, o centro de todas as coisas era Deus, a pessoa de Deus, os atos de Deus, a obra de Deus, a revelação de Deus era o ponto central de todas as coisas. Agora, com o surgimento do humanismo, o homem é colocado no centro. Com o renascimento, com o iluminismo, também vai sendo voltada esta visão para o homem. E Deus vai sendo colocado de lado. Muitas vezes, muitos filósofos, pensadores, eles tentaram equiparar a palavra de Deus com os seus pensamentos, a palavra de Deus com autores tipo Descartes e pensadores famosos, eles vão sendo colocados em pé de igualdade. E isso vai trazendo o quê? Vai trazendo uma divinização para o homem. O homem é posto no centro. Eles vão tentando desqualificar a Bíblia. Lembra que nós falamos do ensino progressista? Já nesta época, a Bíblia vai sendo colocada de lado. A Bíblia vai sendo descaracterizada. Tá? O pensamento humano, raciocínio humano, ele vai colocando as suas bases. Então é importante, quando você estiver falando isso, dá uma passada com os teus alunos sobre o que é a nossa lição. Ela traz uma boa explicação sobre o que é humanismo, renascimento e também o iluminismo. E você frisar que este tempo que nós estamos vivendo é chamado de pós-modernidade. Tá? E uma ideia da pós-modernidade
é essa ética fluida, essa ética líquida, tá? Em que nada é concreto, tudo é fluido, é maleável, ele pode ser absorvido em várias situações da vida, pode ser aplicada e colocada, pode ser moldado ao bel prazer de cada um, aonde a verdade, ela é verdade dependendo de quem está falando ou de quem está ouvindo. Não existe mais nada concreto. Então, a revolução do pensamento, ela trouxe muitas coisas boas, o advento da tecnologia, da ciência. Você está me ouvindo por um celular, você está me ouvindo pela internet, que é coisa que há 20 anos atrás nós não imaginávamos que seria desta forma. Eu até brinco que quando nós éramos crianças, nós assistíamos os desenhos dos Jacksons, né? Os Jacksons, aquela família do espaço, e eles já tinham um aparelhão lá que eles se viam. Hoje não, hoje o aparelho está na nossa mão. E isso são coisas boas que esse humanismo trouxe. Mas, por outro lado, o Senhor foi colocado de lado. A palavra de Deus, ela não tem o peso que ela tinha anteriormente. E quando nós afirmamos o peso da palavra de Deus, nós somos tidos como fundamentalistas, nós somos tidos como pessoas que não intolerantes. Então é importante nós vermos isso e pontuarmos, sabe, irmãos, essa necessidade. Quando nós vamos lá para Isaías, capítulo de número 44, versículos de 9 a 20, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar o homem criando os seus deuses, o homem formando os seus deuses através do metal, da madeira. E Paulo vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 3, capítulo 4, versículos 3 e 4, ele diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão mais a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Ou seja, é muito mais fácil e conveniente ouvir e aceitar uma mentira do que você se lançar à verdade de Deus, que obrigatoriamente você precisa tomar uma decisão de mudança de caminho. Então, para nós encerrarmos esse tópico 2, com o advento desse pensamento humanista, o homem foi colocado no centro. Tudo gira ao redor desse homem, certo? E por tudo girar ao redor desse homem, os seus desejos devem ser satisfeitos. As pessoas hoje elas buscam a satisfação. Hoje mesmo, antes de gravar, eu estava ouvindo uma notícia de um pai e uma filha que foram numa UPA de madrugada e o pai estava com um corte pequeno na mão, né, segundo o que nós ouvimos, pequeno na mão, e porque eles não foram atendidos na hora e da forma que eles queriam, porque vocês sabem que a UPA, eles têm um grau, né, que é o vermelho, que é o crítico, é o verde, que é leve, então quem vai chegando num grau de periculosidade da vida maior vai ser atendido primeiro. E eles quebraram tudo, bateram na médica, e qual foi o final? Uma mulher que estava lá, ela morreu. Por quê? Porque o desejo, o capricho deste pai e desta filha não foram atendidos. Isto faz parte dessa ideia do humanismo. A Bíblia, ela vai deixar muito clara as nossas ideias de respeito, as nossas ideias de cuidado, as nossas ideias de obediência, de subserviência às leis. Então, é muito importante você frisar isso para o teu aluno, essa necessidade de compreendermos que não é o homem o centro de todas as coisas, mas a vontade perfeita de Deus. E o nosso último tópico, que é o tópico de número 3, ele diz assim: a idolatria da autoimagem. Quando eu estava preparando a matéria, eu lembrei da história de Narciso. Quem foi Narciso? Narciso faz parte da mitologia grega
E a Bíblia diz que Narciso era um homem muito bonito, um homem muito belo. E houve muitas pretendentes a se casar com ele, até o dia que Narciso chegou na beira da água e ele viu a sua imagem. E ele se apaixonou pela imagem que ele viu. E Narciso vai ficar ali, né? Algumas histórias diz que para buscar saciar o seu desejo de se encontrar com aquela beleza que era ele mesmo, ele entra na água e morre. Outros dizem que ele vai morrer de fome e de sede na beira do lago, olhando a sua própria imagem. Mas a ideia que nós precisamos ter é que o mito de Narciso vai falar sobre o excesso de vaidade, certo? O excesso de vaidade, de se olhar e se contemplar. E Paulo, escrevendo em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, diz assim, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Ou seja, ele prega melhor, ele canta melhor, ele cuida melhor de igreja, ele dá aula melhor, tudo que ele faz é melhor. Ele não pode ser contrariado, porque ele é melhor. A sua posição é o que vale, o seu pensamento é o que vale, as suas atitudes é o que vale. Nós, por outro lado, nós cristãos, nós somos chamados não para contemplarmos a nós mesmos. Porque, irmãos, todos nós temos qualidades e defeitos. Se você admirar demais as suas qualidades, você só vai ver defeito nos outros. Mas nós somos chamados para quê? Para sermos como Cristo. Paulo escreve em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz assim, ó, já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, qual é o meu objetivo? Aonde eu quero chegar? Eu quero ser como Cristo. O meu objetivo é ser como Cristo. Esse é o meu objetivo final. E nós precisamos tomar as mesmas decisões de Cristo. Qual é a decisão de Cristo? Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, nós precisamos sentir, pensar, agir como Cristo. Por quê? Porque se eu quiser idolatrar a mim mesmo, eu tenho muitas qualidades. Eu tenho qualidades. Eu falo bem, certo? Eu sou uma pessoa estudiosa, sou uma pessoa trabalhadora. Só que existem pessoas que falam melhor que eu, que são mais capacitados que eu. Lógico, eu não estou me menosprezando também. Mas a autoidolatria, você olha para você mesmo, você se acha melhor que todo mundo. Tá? Você se acha a pessoa mais necessária em todas as situações. E Jesus, por outro lado, ele tomou a decisão. Ele é o necessário, ele é o grande, ele é o poderoso. Mas ele decidiu se humilhar e tomar a forma de servo, ou seja, como nós. Então, a autoidolatria, a autolatria, ela não tem nada a ver com o propósito de Deus para nós. E sendo assim, um dos grandes males que isso vai trazer é a idolatria sexual. Irmãos, isso é um absurdo hoje em dia. Por quê? Qual foi a finalidade de Deus criar o sexo? Para que o homem tivesse prazer dentro do casamento, certo? Prazer dentro do casamento. Cada um com a sua esposa, seu marido, seu cônjuge. Foi para isso que o sexo foi criado. Nós não podemos cair naquele erro da Igreja Católica e outras igrejas que diz que o sexo é só para procriação. Não. Deus deu o sexo ao casal, ao homem, para procriar, sim, mas também para que houvesse prazer mútuo. Só que qual o grande problema disso?
O problema é que o homem tem transtornado o propósito de Deus. Tá? Hoje, irmãos, é difícil você abrir um filme, um seriado, e você não vê nudez, você não vê cenas de sexo, e isso é terrível. Por quê? Porque nós não temos parte com isso. E nós como cristãos, precisamos ser muito seletivos naquilo que nós assistimos, que nós fazemos. Por quê? Porque o mundo hoje é absurdamente sexualizado, certo? É absurdamente sexualizado. Homens e mulheres estão se despindo na televisão, estão praticando cenas imorais e está tudo normal. Tá? E isto contraria a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 3 a 5, diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais, ou seja, que você se afaste disso, da prostituição, que cada um saiba possuir o seu vaso, o seu corpo em honra, não na paixão das concupiscências, como os gentios que não conhecem a Deus. Veja bem, santificação, ou seja, uma decisão de se afastar do quê? Da prostituição. Esta prostituição não é só o ato de se deitar com a prostituta, isso também, mas é todo pecado de cunho sexual. Jesus vai deixar bem claro o que é o pecado de cunho sexual. Jesus vai falar ali no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo 28, diz assim: eu, porém, vos digo que aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ou seja, começou a olhar demais e sentir desejo, está em pecado, está adulterando. E a ideia de Paulo em Tessalonicenses é da mesma linha. Foge da prostituição, abstenha-se disso, possua o seu vaso, o seu corpo em honra, não com as paixões das concupiscências, ou seja, desejo desenfreado, como os gentios que não conhecem a Deus. E o que nós temos visto hoje? Homens e mulheres se entregando aos seus prazeres deliberadamente, certo? Nós não vamos, graças a Deus, o Senhor nos libertou das festas mundanas, mas nós vemos carnaval e situações assim, que as pessoas abusam do sexo, e quando nós vamos chegando em outubro, novembro, os filhos do carnaval começam a nascer. Por quê? Porque a libertinagem, ela corre desenfreada. Mas nós, a Igreja de Cristo, foi chamada para ser um bastião da fé, aonde nós tiramos o eu de dentro e colocamos Deus no centro. Nós fomos chamados para glorificar a Deus em toda a nossa forma de viver. Então, irmãos, é muito importante que nós compreendamos que nós precisamos glorificar ao Senhor sobre todas as coisas e que o Senhor seja a razão e o centro da nossa vida. Tá bom? Espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, deixa aí o seu like, deixa a sua inscrição, comenta aí e nós estamos te aguardando, tá bom? Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula.